uma surpresa muito especial para mim. O pastor Fábio, que foi apresentado, ele é amigo meu de faculdade. Nós moramos juntos, né, Fábio? Durante o último ano de faculdade do Fábio, carregamos um carinho muito especial um pelo outro. No ano passado, neste mesmo final de semana, o Fábio estava conosco lá no Rio de Janeiro e hoje, sem marcarmos, está aqui. Eu também tenho um carinho muito especial por vocês, nossos amigos que estão nesta série. Estou contando aqui, pastor Luciano, Rafael. Deus abençoe vocês. Deus abençoe ricamente vocês. Ontem eu ainda pensava comigo, nas minhas últimas férias de comportagem, um anseio de, enfim, terminar essa etapa da missão a outra. O Espírito Santo de Deus tem sobre esta cidade, e que as pessoas que vocês colocarem em contato não resistam a vocês, que essas literaturas possam alcançar o fim que elas foram preparadas para alcançar. E pastor Daniel, eu tenho uma historinha rápida para contar de maneira especial ao Senhor. Não sei se é verdade, mas dizem que Einstein tinha um grande companheiro pessoal, era o seu motorista particular, um homem que não se limitava apenas a dirigir para ele, mas fazia questão de acompanhá-lo nas suas palestras. E o motorista, pelo tanto que assistiu Einstein, já sabia de cor e salteado aquilo que ele ia dizer em determinadas palestras. Em algum momento Einstein se sentiu muito mal, não podia naquela tarde ser preletor daquela convenção, e sabendo que o seu motorista sabia exatamente aquilo que ele iria dizer, pediu para que o motorista fosse em seu lugar, mas ele não poderia revelar-se como motorista, deveria passar isso por Einstein. E ele foi, começou a falar, e todas as pessoas, imaginando que fosse Einstein, convencidas das palavras, ouviram. Mas em algum momento Einstein entrou e sentou lá no cantinho, bem atrás, escondidinho. No final da palestra, alguém levantou a mão e fez uma pergunta, e o motorista não sabia a resposta, mas para não colocar Einstein numa situação constrangedora, ele se dirigiu a Einstein, o pseudo-motorista que estava lá atrás, e disse o seguinte: olha, querido, essa pergunta sua é tão fácil, mas tão fácil, que eu vou pedir para o meu motorista responder para o senhor. Pastor, de alguma forma eu me sinto aqui num acidente, o senhor assistindo e eu aqui à frente. Deus abençoe o senhor, é um prazer encontrar o Deus mais alto. Igreja, eu convido a todos vocês que abram suas Bíblias comigo no livro de Mateus, primeiro dos Evangelhos. Nós vamos ler um verso muito especial que está no capítulo 6 de Mateus. Mateus, capítulo 6. O Evangelho de Mateus leva esse nome, pois foi escrito pelo próprio Mateus, discípulo de Jesus. E Mateus, ao escrever este Evangelho, ele tem a intenção de mostrar aos judeus que realmente Jesus Cristo, o Filho de Maria, ele era realmente Filho de Deus. Ele era Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Messias, o ungido que o povo judeu tanto esperava. É um livro rico em detalhes, um dos maiores dos evangelhos. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 6, ele escreve o seguinte: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós somos abençoados pelo Senhor constantemente. Não há segundo na nossa vida que bênçãos do céu deixem de cair sobre nós. Mas nesta manhã, Pai, a maior bênção que podemos receber é o escutar, o entender e o viver da Tua Palavra. Quero pedir humildemente ao Senhor mais uma vez que à minha frente construa uma cruz, que
que venha a ser, ó Pai, um simples e pequeno prego a segurar o lindo e belo retrato que é Cristo Jesus. Que Ele seja exaltado em nosso meio. Em nome de Cristo. Amém. Queridos, último sábado do ano. Seria um sábado para usarmos desta hora, deste lugar, para encorajarmos, para animarmos, para motivarmos a seguirmos daqui para o próximo ano, na certeza, quem sabe, de uma vida mais próspera, melhor, cheia de saúde, de paz, de felicidade, de dinheiro no bolso. Mas esse recado eu vou deixar por conta da mídia em geral, pois eles o fazem muito bem. Gostaria que neste último sábado, já olhando para o próximo sábado, quando estaremos no próximo ano, você carregasse no seu coração um desejo que parte de uma grande, ou quem sabe, de uma das maiores necessidades que nós temos. A Bíblia, ela não foi escrita com a intenção de provar a existência de Deus. Eu vou repetir. A Bíblia não foi escrita para tentar provar a existência de Deus. Pois no tempo em que a Bíblia foi escrita, era inconcebível a ideia de que Deus não existisse. Ao contrário, no tempo em que a Bíblia foi escrita, a concepção era da existência de infinitos deuses, deuses incontáveis, centenas de deuses. Então, o primeiro homem que escreveu, Moisés, até o último homem que escreveu, João, eles não tentam provar a existência de Deus. O propósito é outro, bem diferente. É mostrar na verdade que existe apenas um único Deus. E Deus é um só. E que todos esses outros deuses que passaram a existir devem agora voltar para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. Então, se nós pudéssemos resumir de alguma forma sobre essa perspectiva, a Bíblia foi escrita para uma finalidade só: acabar com a idolatria. A Bíblia foi escrita para revelar quem realmente é o único Deus, já que somente Ele existe como Deus, e que os outros que se levantaram no meio do povo devem agora voltar para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. E Moisés e mais outros 39 homens responsáveis, através do Espírito Santo, pela escritura bíblica, eles foram usados pelo Espírito Santo da seguinte forma, e é o que a gente chama de revelação progressiva. Você sabe que luz, em algum momento, é útil e necessária para enxergarmos, mas luz demais ofusca. Então Deus, Ele revelou por meio dos seus homens escolhidos e inspirados, conhecimento necessário e suficiente para a época presente. Algumas coisas para o povo lá de Moisés, o povo que viveu nos dias de Jesus, era luz demais, e Deus decidiu refrear e revelar apenas no momento certo e propício. Eu não sei se você já parou para pensar, mas nós somos um povo muito especial, que vivemos num tempo muito especial pela quantidade de revelação sobre Deus que nós temos. Nenhum outro povo, nenhuma outra geração teve tanta luz e revelação acerca de Deus como hoje eu e você temos. Nós temos todo o suficiente e necessário para a nossa salvação, a partir da ideia de quem Deus é. Nós lemos Mateus capítulo 6, verso 6. Neste mesmo capítulo nós temos a célebre, famosa, especial oração do Pai Nosso, proferida por Jesus a partir de um pedido dos discípulos. E a oração do Pai Nosso é uma tentativa de Jesus de mostrar àqueles que querem orar o que dizer para Deus. A oração do Pai Nosso é uma tentativa de Jesus de mostrar o que dizermos para Deus quando oramos. Mas o verso que nós lemos, em Mateus capítulo 6, verso 6, é Jesus mostrando para os discípulos, e hoje para mim e para você, com quem nós falamos. Se a oração do Pai Nosso é uma amostra do que falamos, esse verso é uma amostra para pensarmos
com quem nós falamos. A minha primeira pergunta para você é: quem é Deus? Quem é Deus? Para você, quem é Deus? É essa pergunta que vai dirigir a nossa oração e o nosso coração a Deus. Porque a imagem e a figura que nós temos de Deus vai determinar em muito, se não em tudo, como nós nos portamos nas nossas orações na presença de Deus. Acontece que a Bíblia, ela em alguns momentos se vale e usa da ideia para mostrar quem é Deus, mostrando quem são os pseudo-deuses ou os falsos deuses. Porque nos dias bíblicos, os deuses que se levantavam, eles ao menos têm 3 características. Primeira delas, os deuses escravizam. Os deuses nos dias bíblicos, eles são deuses que escravizam. Eles prendem, amarram as pessoas, eles privam as pessoas, eles amedrontam as pessoas, eles escravizam. São senhores que estão com chicotes nas mãos, pronto a açoitar as pobres criaturas humanas. Os deuses escravizam. Em algum momento, penso eu, que alguns de nós, mesmo com a Bíblia nas mãos, ainda carregamos resquícios de um Deus que escraviza. São pessoas que pela manhã, ao saírem de suas casas, elas oram sim, mas elas não oram por conta de um Deus de amor que quer se relacionar com elas, mas elas oram pelo medo de que uma oração não feita significa que um Senhor que tem os seus escravos pode em algum momento tirar a proteção, o livramento ou a salvação diante de algum perigo. Pessoas que olham para Deus e se fazem reféns, escravos do Senhor. E os deuses da Bíblia, eles também exigem sacrifícios. Esses deuses, eles pedem para que você dê o que dê, não por conta de uma resposta de amor, mas por conta de um Deus irado, implacável. E de alguma forma, alguns de nós carregamos na nossa mente a ideia de um Deus que está irado. Parece que no primeiro deslize, pecado que cometemos, existe um Deus sentado no céu com um raio, pronto a lançar sobre aquele que acabou de pecar. Um Deus irado, que a todo momento nós temos que nos prostrar diante dele e suplicarmos, e chorarmos e cantarmos para tentar amolecer o coração de Deus. Parece que o Deus que está lá, ele na sua rebeldia contra a raça humana e os nossos pecados, ele não olha para as nossas causas, ele não olha para as nossas necessidades, ele permite o sofrimento alheio na sua indiferença. E uma terceira questão ligada aos deuses ainda: os deuses, depois de escravizarem e exigirem sacrifícios, eles se fazem distantes dos seres humanos, eles se encontram separados daquilo que acontece aqui conosco. São deuses que têm apatia, indiferença, vivem no comodismo, à mercê de um pequeno planeta que vive em sofrimento, em dor, em mágoa, em dor. E a Bíblia vai revelar para nós que o Deus verdadeiro e único, ele não escraviza, pelo contrário. O prazer de Deus é conceder liberdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Em Romanos nós temos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O Deus da Bíblia, o único Deus, ele prima pela liberdade dos seus filhos. E não sei se você já parou para pensar, mas o único ponto vulnerável de Deus é quando Deus deixa você rejeitá-lo e ainda assim ele se predispõe a amá-lo do jeito que você rejeita. O Deus da Bíblia, o único Deus, ele é um Deus de liberdade, ele não escraviza ninguém. O Deus da Bíblia também não se faz um Deus apático, indiferente às necessidades e labutas dos seres humanos, ao contrário. Um dia Deus se deu tão presente dentro do que acontece no mundo, que estar no céu cuidando de nós não bastou. Ele se fez carne, se fez homem. Nós comemoramos isso no sábado passado. Ele se fez humano, para mostrar o quão próximo ele realmente está daqueles que vivem aqui. O Deus da Bíblia é um Deus que se encontra próximo ao nosso coração.
é um Deus que conta as nossas lágrimas, é um Deus que sabe dos nossos pesares, é um Deus que penetra na dor mais íntima e profunda que nós temos. O nosso Deus também não exige sacrifício, ao contrário. Quando o universo clamou um sacrifício por conta do pecado, Deus não viu homem nenhum, anjo nenhum, ser nenhum, mas Ele se viu como sacrifício. O Deus da Bíblia, quando se espera algum sacrifício, Ele se coloca como o próprio sacrifício. E a partir desta ideia, a Bíblia vai trabalhando e mostrando quem realmente é Deus. E eu pergunto para você mais uma vez: quem é Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus para a sua vida? Não sei se você, junto comigo, notou. Eu quero que você volte ao verso que nós lemos. Diz assim, Mateus 6, versos 3. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai, eu gostaria que você grifasse as próximas 4 palavras: que vê em secreto, o recompensará. Você notou que na nossa relação para com Deus, na nossa oração, acontece um fenômeno que às vezes escapa dos nossos olhos quando lemos esse texto? Porque esse texto me diz para mim que quando nós entramos no nosso quarto, abrimos a porta e vamos de joelhos orar, enquanto nós esperamos que Deus nos ouça, o que a Bíblia diz que Deus faz? Deus nos... É interessante que esse texto fala que o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o único Deus, quando nós oramos, Deus não simplesmente nos escuta, Deus nos vê. Eu gostaria de investir alguns minutos falando para você agora sobre oração. Querido, quando eu penso nesta cena, que certamente ocorre na sua vida e no meu dia a dia, entrarmos num quarto, fecharmos a porta, ajoelharmos e orarmos, qual é a primeira palavra que aparece na sua mente quando você imagina essa cena? Senhor. Quando você pensa num quarto, numa cama, você de joelhos, qual é a primeira palavra que vem à sua mente para descrever esta cena? Eu não sei você, mas a primeira palavra que essa cena me sugere é a palavra silêncio. Silêncio. Entrarmos no quarto e em silêncio orarmos. Por que será que quando oramos, Deus não apenas nos ouve, mas a Bíblia diz que Deus nos vê? Você já percebeu que muitas vezes as nossas palavras se tornam meio humanas para 3 finalidades diante de Deus? Para tentarmos convencermos a Deus, conquistarmos a Deus ou comovermos a Deus? Por vezes, quando nós chegamos para orar e começamos a falar, nós temos em mente um Deus que precisa ser convencido pelas nossas palavras. E nós falamos, argumentamos, arrazoamos e explicamos e voltamos a uma lógica e tentamos mostrar para Deus o porquê nós estamos pedindo, como se o nosso Deus precisasse de ser convencido. E o meio serão as nossas palavras. É interessante como nós humanos temos esse atrevimento. Uma vez Paulo, recém-convertido, sai a pregar. E ele prega, e de repente Deus fala: Paulo, volta, vai embora. Sai daqui, Paulo. Mas Senhor, como ir embora? Porque eu sou Paulo de Tarso. Eu tenho uma história agora que eu não posso me calar. É como se nós tivéssemos hoje um grande bruxo lá em Nova York que se convertesse e de repente Deus dissesse: olha, não, filho, você não vai falar nada, você vai se silenciar, ficar quietinho. E nós não queremos nada e pensamos: Deus, mas como? E parece que por vezes, queridos, diante da presença de Deus nas nossas orações, nós estamos tentando algo que Deus não espera, não pede de nós, que Ele seja convencido pelas nossas palavras.
o nosso Deus, o Deus da Bíblia, não precisa de ser convencido a nada por meio das suas palavras. Por outras vezes, nós tentamos conquistar a Deus por conta das nossas palavras. É como se nós estivéssemos, através da oração, num braço e Deus com o seu, tentando ver quem vence quem por meio de um braço de ferro, e de repente nós estamos achando que estamos vencendo a Deus e Deus nos derruba, porque nós gritamos, nós chegamos com atrevimento a Deus e tentamos, através da força da palavra, conquistar o coração de Deus a fazer algo por nós. Esses dias, em uma igreja cristã, o pastor pediu para que seus fiéis abrissem a Bíblia para estudarem naquela noite sobre oração. E o texto sugerido foi Lucas 15, o Evangelho dentro do Evangelho, a história era a história do filho pródigo. Eu logo pensei, bom, oração dentro da história do filho pródigo, oração de confissão, arrependimento. Pai, pequei contra os céus, pequei contra os homens, pequei contra o Senhor. E de repente o pastor, em posse do púlpito, olhou para a igreja e disse: olha, hoje vocês vão aprender por meio dessa história como realmente vocês devem orar. Pai, dá-me o que é meu. Que coisa, que agressão, atrevimento, chegarmos diante de Deus e tentarmos conquistar a Deus por meio das nossas orações. Queridos, Deus não precisa de ser conquistado. O amor dele é o suficiente para que ele faça e dê a você aquilo que ele pretende. E muitas vezes as nossas orações parecem ser um ato de comoção no coração de Deus. São pessoas que embargam a voz, que criam lágrimas nos olhos, falam em tom de tristeza, de dor, de pranto, como se as nossas lágrimas pudessem descongelar ou não permanecer duro o coração de Deus. Eu digo para você nesta manhã, o nosso Deus não precisa de ser conquistado, comovido, nem tampouco convencido de nada. Porque a Bíblia diz para mim, objetivamente, que Deus, Ele é amor. E querido, o amor de Deus, Ele não se coloca em um trono, esperando que as suas e as minhas orações cheguem a Ele, para que Ele seja convencido, conquistado ou comovido por algo que Ele tem certeza que é próprio para o teu bem, para a tua felicidade. Ao contrário, o nosso Deus, Ele supera e vai além das palavras. Você já parou para pensar que Deus, além das tuas palavras, olha para o teu coração? Porque a grande verdade é que em algum momento as nossas palavras se transformam em nada. Não sei se você já teve a experiência de sofrer uma dor profunda, ou vivenciar um problema complexo. De repente você chega na presença de Deus e fala: Deus, eu quero te falar que eu não tenho nada para falar. E parece que são essas as orações mais sinceras que nós temos. Parece até que são essas as orações, a oração do silêncio, as orações de maior efeito na nossa vida. Porque, quem sabe, nós começamos a orar exatamente no momento em que paramos de falar. Porque é nessa hora que Deus está com os olhos atentos e fixos ao que vai no nosso coração. Aquelas questões que nós não temos como decifrar e decodificar, elas são complexas e profundas e nos faltam como traduzir isso para Deus, mas Deus sabe. E por Deus ver o que vai no profundo do coração, e por não precisar ser conquistado, convencido ou comovido, antes mesmo da tua palavra tocar o trono de Deus, a resposta de Deus já está tocando a terra. Agora, o que me intriga é o seguinte, e esse é o ponto alto que eu tenho para te falar. Se oração não é exatamente ou somente aquilo que eu falo, mas aquilo que Deus vê mesmo em silêncio, por que será que nós temos a prática de orarmos, falamos, terminamos a oração com: em nome de Jesus, amém?
e logo levantamos e vamos embora. Fico imaginando, e falo isso com todo respeito, meu Deus, é a hora que nós terminamos as nossas orações faladas, que Deus está vindo agora no coração, que Ele vem nos abraçar, colocar a mão, derramar a bênção, nós nos levantamos e deixamos Deus no vácuo, e está ali o Espírito Santo, está ali Jesus, e nós vamos para a vida, porque quem sabe nós perdemos com o tempo a capacidade de simplesmente desfrutarmos da presença de Deus. Porque a oração, no sentido maior e mais profundo, é desfrutar da presença de Deus. E quando foi a última vez que você e eu, mesmo sem ter nada a dizer, seja para agradecer ou pedir, entramos no nosso quarto para passarmos tempo na presença de Deus? Não porque a gente precisa de algo, não porque a gente necessita de alguma coisa, mas porque, querido, o melhor que Deus tem é Ele mesmo. Eu pergunto a você, se hoje Deus privasse-nos de todos os seus atributos, será que nós ainda assim oraríamos a Ele? Se Deus cortasse a corda de bênçãos, será que nós ainda assim manteríamos contato, intimidade, vínculo com Ele? Porque quem sabe as nossas orações estão servindo simplesmente como meio de compra, de barganha ou de venda, onde oramos por aquilo que precisamos, recebido paramos de orar, e não recebido tentamos o nosso meio. E quando Deus está chamando você e a mim para desfrutarmos daquilo que Ele tem de melhor que Ele mesmo, o melhor que Deus tem para você na oração não é aquilo que Ele pode fazer e te dar, mas é aquilo que Ele é. E nas nossas orações é um derramar de coração a coração. Por isso que lá em Salmo, o salmista diz: olha, chegue o povo de Israel na presença do Pai e derrame Ele no coração de vocês. A Bíblia, por vezes, ela tenta de alguma forma expressar um pouco daquilo que é, quem é Deus. Por vezes isso não é fácil, é quase impossível. Por isso que existem histórias na Bíblia. Eu quero que você vá comigo a uma história, a história de Abacuque. Abacuque é um livro do Antigo Testamento. A história de Abacuque ela conta para nós um pouco daquilo que nós já sabemos sobre nós mesmos, mas ela revela também em muito aquilo que precisamos de reconhecer sobre Deus. O livro de Abacuque fica depois de Naum. Abacuque capítulo 1, verso 2. Abacuque dizendo, ouça só: até quando, Senhor, clamei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a violência sem que tragas a salvação? Abacuque está dizendo, em outras palavras: Senhor, estou falando, gritando, berrando, orando, e nada de resposta, e nada do Senhor ouvir e atender, Deus. Até quando? Versículo 3, Abacuque dá a razão da oração. Porque me faz ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência, já que elas estão diante de mim? Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Sabe o que Abacuque está dizendo aqui? Deus, eu estou orando, gritando, clamando, porque eu estou vendo a bagunça, a confusão, a desordem. Eles estão pisando na tua lei e o Senhor não está ouvindo e não está fazendo nada. Você já percebeu como por vezes somos pequenos, medíocres diante de Deus? Negamos a onisciência, onipresença e onipotência de Deus em razão da nossa visão, audição e percepção limitada e humana. Mas Deus, Ele é maravilhoso
E Deus ele se dá o direito, o capricho de por vezes